Em mais um flashback, é mostrado que Léo usa suas habilidades para derrotar um de seus adversários. Sua sagacidade é incrível e Léo é um ótimo companheiro. Comparado a todos os outros, ele está em outro nível. Uma vitória seria muito fácil. É que ele chega para pessoas que realmente o admiram. Nesse ritmo você certamente vencerá. Deixe-nos orgulhosos, Léo. Acreditando que ele é o único apto a ser o grande herói. Até vê um outro rapaz lutando com muita sagacidade, com suas habilidades e técnicas imbatíveis, escapando de vários golpes. Um deles acredita que foi até um golpe de sorte. Mas o nobre guerreiro, seria ele o escolhido? Mas ela acha que esse cara pode dar uma chance para você. Léo observa rindo. E assim, voltamos ao tempo atual. O demônio pergunta se Max vai sair. E ele diz que estava muito confinado ultimamente e agora está com vontade de tomar um pouco de ar. Ela está meio envergonhada e diz que quer ir junto com ele. Enquanto os dois estão saindo, ela fala o que ele planeja fazer. Ele diz que não ia ficar muito do lado de fora por enquanto, então não tem nenhum lugar específico em mente. Ela sugere então que eles vão fazer várias compras, no shopping, claro. Ela diz que gostaria que eles tivessem algo que fosse um pouco mais a seu estilo. Mostrando uma roupa e ele falou que isso é ótimo, pode pegar aquela. Mas ela não tem certeza. Max pergunta se realmente ele é um garoto ou uma garota. Mas ela fala que não importa de qualquer maneira, não é? Após a lojista mostrar as roupas, Mazoku dá a entender que os dois têm um caso, deixando Max bastante constrangido. No mercado do shopping, ela fala o que ele quer comer e que irá fazer qualquer coisa que ele gosta. Após ir a um comprovador de alimentos, uma das pessoas conhece o herói Max, e ele fala que é ele mesmo. Mazoku disse que ele é bem famosinho, hein? Até em supermercados em todos os lugares o cara é realmente reconhecido. Ela fala se pode apertar a mão dele e ele disse que ninguém o chama de herói já faz um bom tempo, hein? Parece que essas mãos são bem conhecidas. Agora faz sentido porque você tem mãos de homem. E ela fala que ele sempre foi um especialista quando se tratava de insultar as mulheres. Na verdade, ela pede para bater um papo com ele lá atrás. O que seria que ela vai falar, hein? Qual seria a sua artimanha? Ele disse, e se eu não quiser? Mas ela fala, não queremos causar uma cena, não é? Você entende. Max fala para Mazoku ir para casa sozinha, mas ela fica em dúvida em que diabos é essa mulher. Um dos lacaios do Léo. E atualmente um cidadão da República Gama, presume que sim. Então ele pergunta o que diabos você está fazendo em um lugar como este. E ela, sendo bem clara, diz que é para espiar o inimigo? Seria isso? Do lado de fora, o demônio ainda está muito curioso em saber quem é essa pessoa e quais suas intenções. Max disse para Mazoku ir para casa, mas ela insiste e talvez eu devesse ficar de olho nele. Alguma coisa diz que ele pode estar em algum tipo de problema. Um outro homem chega perante Mazoku e diz se ela é amiga do Max. E ela confirma que sim, pedindo para ir com ele lá fora e se importaria de vir com ele. Ela fica meio em dúvida sobre isso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso ou algo assim. Max fala a ela que eles se viram pela última vez cerca de 2 anos atrás, antes do ocorrido, e caso eles desertarem. E ela fala como ele envelheceu como um leite. Também diz que acompanhou realmente o seu treinamento. Realmente ela tem mãos de homem, mas ainda é uma doce garota. Perguntando onde está o Léo, e ela diz que ele está tão cheio de energia como sempre. Léo também é um tipo de pessoa que sempre está perguntando sobre o Max. Ele anda realmente preocupado, sempre achando o que Max está fazendo ou aquilo. Léo sente algo pelo Max. Esse senso de amizade ainda continua. Mazoku descobre que o rapaz que o guiara faz parte da República Gama. Após ela ofendê-lo, ele não gostou nem um pouco e diz que graças a Léo, aquele deserto que foi esquecido por Deus, ele conseguiu restaurar. E se ela tem alguma ideia de como trabalhar um duro para torná-lo aquilo habitável? E assim que aqueles bastardos perceberam que tinha minério mágico, e antes que terminasse a frase, ela se faz de vítima, dizendo depois que se eles estão aqui para recrutar o Max, para ajudar contra o reino. Exatamente. Ele matou o Lorde Demônio ou algo assim. Precisamos bastante da ajuda dele. Mas, o que o velhote aposentado se juntando nas nossas fileiras pode ajudar?
Mazuko disse que se ele tentasse lutar com o Max, ele esmagaria seu crânio em 2 segundos, não duraria muito. Ela disse o que o Fred disse para ele, mas ele falou realmente que ainda continua rejeitando. Ele não quer se envolver. Ela entrega a ele uns bilhetes de dirigível para a República Gama. Desde que tenham os ingressos, até os moradores do reino podem entrar sem problemas. Ele falou que isso é muito entediante. Ele também são um bando de charlatães também, mas ela faz questão. Não significa que não me importaria se você aparecesse para uma visita. Ele disse que irá pensar no caso e ao sair se depara com Mazuko e o homem que a chamou. O Will está lá, dizendo que às vezes a situação exige medidas drásticas. Você acha que ele vai vir aqui só porque deu a ele um pedaço de papel? Agora que ela está comigo, ele não tem escolha a não ser fazer o que dizemos. Ela ficou preocupada e disse se ele por acaso quer prejudicar a reputação do chefe. Mas tudo que ele se importa são com as mentiras espalhadas pela República Gama. São tudo mentiras distorcidas. Então está convidando ele e a sua namorada para aproveitar a situação. Max diz que cadê essa tal namorada que ele não tá vendo nada. E ela diz que se ele não se importa o que acontece com ela. Enquanto Will disse que esperava encontrar um herói renomado, mas encontrou realmente um fracassado. Até mesmo não tem coragem de me enfrentar, mesmo quando sua namoradinha é raptada. Max fala então por que eles estão desperdiçando o seu tempo. Já viu o que queria? Ele não era realmente um fracassado como disseram? Vocês estão certos. Ele disse que não pode deixá-los ir embora, agora que sabe sobre nós dois. E quando Will representa uma ameaça, Max vai até ele com sua raiva, pegando em seu braço e o lançando ao mar. Mazuko fala que foi até bom ele o defender, porque isso colocaria ele em uma posição de risco. A garota sente por isso. Ele ainda era apenas uma criança 10 anos atrás, então não entende muito. Também devem pedido de desculpas à garota. Desculpe por assustá-la. E ela diz que eles deviam viver debaixo de uma pedra, para não saber como o Max é um cara legal. O Will pede desculpas e ele fala que aprender com seus erros é bastante importante. E que não cause problemas para o Léo. Sendo assim, os dois vão embora. E ela fala que finalmente saímos para fazer compras e eles precisam estragar tudo. Perguntando se ele vai participar da República Gama e ele fala que sem chance, deixe-me fora disso. Mas ela fala que não liga se ele acabar decidindo visitar a República Gama. Afinal, ele pode derrubar o sistema corrupto e fundar uma nova nação ao lado de Léo. Ele simplesmente diz que não pode fazer isso porque teria que lutar contra o Fred. Então deixe isso para lá e vamos para casa. No dia seguinte, enquanto os dois estão voltando para a República, ela pergunta se o braço do Will está bem. Chegando a um determinado local e perguntando se o presidente Léo está, mas no momento não. Até que surge um homem no mar, com um enorme peixe. E esse homem praticamente é o Léo, dizendo que chegaram no momento ideal, vamos tomar um ótimo café da manhã. Mazuko, ao ver os bilhetes, pergunta se Max tem alguma razão para tirar fotos deles. Na verdade são fotos para tentar vender isso online. Qual é o problema? Ele me deu, então eu posso usar como eu quiser. Mas ela fala que isso é uma viagem grátis para a República Gama, e por que ele não vai? Do ponto de vista oficial, é uma zona muito ocupada por invasores. Seria muito arriscado para ele e ele nunca seria capaz de voltar. Mazuko teve uma ideia, colocou o ponto de retorno para sua magia de teletransporte neste armário. Dessa forma, não importa o que aconteça, em nosso destino, podemos voltar em um instante. Dizendo a Zenia que estará ausente por 2 dias. Max fala que não concordou em ir, e se está assim dessa forma, por que não vai sozinho, vossa graça? Mazuko diz a ele que como é que não vai levar em consideração os seus sentimentos? Mas isso foi só um truque. Ele caiu direitinho na sua magia. Os dois se teletransportaram para um barco estranho e ela diz que agora não tem para onde ele correr, hein? Mas ela fala que o Max que conheceu há 10 anos atrás teria facilmente repelido um feitiço de encantamento minúsculo como aquele. Além disso, essa é uma missão de puro reconhecimento. Devemos nos manter informados sobre a situação na República Gama, só para garantir. Max diz que conhece muitos lacaios do Léo, além daquela mulher, e vai ser uma enorme dor de cabeça se eles os encontrarem. Mazuko tem uma ideia de disfarçá-lo, de um modo meio que discreto, entre aspas. A cidade tem até uma fonte termal no meio da praça. Mazuko disse que na sua cidade tinha lava fluindo através dela em certos lugares. Então era esse o país invadido? Mas Max fala que, claro,
eles vão fazer bonito na porta da frente para que todos os turistas vejam esse lugar. Então, isso significa que você ainda acha que a República Gama é má? Mas ele fala que o bem e o mal não tem nada a ver com isso. Esse lugar é uma bomba relógio e vai causar problemas independentemente das circunstâncias. No que diz respeito aos residentes do reino, é um incômodo. Mas ela diz que ter uma conversa séria com ele usando isso é muito engraçado. Max fala porque um demônio como ele estaria se metendo o nariz em uma discussão estúpida entre humanos. Ela se levanta e fala que se eles brigarem, vê isso como uma vitória absoluta. Seria muito mais fácil para meus subordinados demoníacos retomar a invasão. E se você ajudasse Léo ou Fred e acabasse morrendo junto com eles, seria muito melhor. E lá está ele, o Léo, o destemido líder da vila. Renomado pela sua habilidade em se envolver em águas quentes. Max diz que realmente ele não mudou nem um pouco. Voltando ao passado, quando os dois se conheceram pela primeira vez. Lá está ele, Léo e Max, no embate cara a cara. Ele disse que ele conhece a importância desse torneio e se ele está preparado para a sua vida na guerra contra os demônios. Então eles começam a lutar bravamente, escapando de seus golpes na defesa, duelando e deixando todas as pessoas espantadas. Léo dá um golpe no Max. Enquanto todos torcem para isso, Max embate ele no seu ombro. E assim termina a luta. E Max é o vencedor. Mas foi a partir desse dia que eles se tornaram amigos. Se deseja continuação, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!